Olá, bom dia! Está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News, com informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Gui Moreira. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube e plataformas digitais. Será que dá para a gente envelhecer com qualidade de vida? Quem responde agora é a doutora Natália Trajano, médica geriatra. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite do meu programa Manhã Melhor aqui da Record News. Doutora, responde para a gente então, como que faz para a gente envelhecer com mais saúde e autonomia? Bom, então vamos lá. Não existe uma pílula mágica para isso, mas existe uma fórmula. Um bom envelhecimento, ele é construído, ele é planejado. E aí o que a gente fala? Ter bons hábitos. Quais são esses hábitos? Atividade física regular, alimentação adequada, higiene do sono, ter uma boa qualidade do sono é essencial, mas também outras situações. Redução de vícios, alguns hábitos nós realmente precisamos reduzir, vacinações e um acompanhamento médico de qualidade, sem esquecer da qualidade de vida social. A manutenção da vida social também é importante, lazer e propósito. Tanto porque muita gente aposenta e para também de trabalhar, de fazer outras atividades. Isso tudo é importante para continuar tendo qualidade de vida, né, doutora? Perfeito, é muito importante. A gente pode parar de trabalhar, mas o que mais prejudica é a perda do propósito. Então precisamos buscar outros propósitos na vida para que tenha um sentido. Agora, doutora, quais hábitos ajudam a prevenir doenças na terceira idade? Para responder, deixa eu trazer um fator importante. Com o avanço da medicina, agora nós estamos vivendo mais, né? Aumentou a longevidade e, com isso, aumenta o risco de doenças crônicas. Essas doenças ficam mais prevalentes. Mas um bom envelhecimento, ele não está vinculado à ausência de doença. Não é que nós não vamos ter, mas sim ter um bom controle dessas doenças. E aí, a gente volta a falar dos hábitos que eu falei anteriormente e um acompanhamento médico para tratar essas doenças, né? A ideia é que elas sejam compensadas. A compensação, o tratamento, pode ser de uma forma com medicação ou não. Quando a gente fala de atividade física na terceira idade, muita gente acha que é só fazer caminhada. Perfeito. Ajuda também ou precisa fazer algo a mais? Então vamos lá. Os benefícios da atividade física são diversos. E a maioria da população conhece os mais básicos mesmo, né? A redução do infarto, do AVC, controlando pressão arterial, diabetes, controlando colesterol, obesidade. Mas dentro da geriatria a gente vê a atividade física um pouquinho maior do que isso, né? Principalmente para prevenir a perda de autonomia. Nós queremos a independência do indivíduo por o maior tempo possível. A gente precisa associar a atividade física de força para preservar essa massa muscular e também o exercício de equilíbrio para evitar as quedas. Quedas no paciente idoso, elas são muito catastróficas, elas trazem diversas complexidades, internação, fraturas, infecções, então a gente quer evitar tudo isso. Doutora, para finalizar, responde para a gente qual é o papel da prevenção e dos exames da saúde dos idosos? Prevenção, ela é um pilar da geriatria. Solicitar os exames com base na idade do paciente, nas suas doenças, nos seus fatores de risco também, o que o paciente já tenha de morbidade e o fator de risco familiar dele, e também da funcionalidade. Então, basicamente isso, tentar descobrir antes que algo pior aconteça e tratar de forma mais efetiva. Obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Muito obrigada. A catarata é uma condição muito comum, especialmente após os 60 anos de idade. O problema merece atenção porque é a segunda principal causa de cegueira no mundo. O alerta é do médico oftalmologista Dr. Arthur Costa. Olá, Gui Moreira. Olá para você que nos acompanha aqui no Manhã Melhor. Hoje vamos falar sobre a catarata, uma condição muito comum, especialmente após os 60 anos de idade. Segundo a OMS, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas das alterações refracionais, o famoso grau. Para a gente entender a catarata, imagine que dentro dos nossos olhos existe uma lente natural, chamada cristalino. Ela funciona como a lente de uma câmera, ajudando a focar as imagens. Com o envelhecimento, essa lente vai perdendo sua transparência e se tornando opaca, resultando em perda progressiva da visão. É isso que chamamos de catarata. Os sintomas geralmente aparecem de maneira lenta e pioram ao longo do tempo. A pessoa pode perceber a visão mais embaçada, como se estivesse enxergando através de um vidro sujo.
dificuldade para dirigir à noite, com halos luminosos ao redor dos faróis e das lâmpadas, sensação de que as cores estão mais opacas ou menos vivas, visão dupla, trocas frequentes dos óculos devido a mudanças de grau, e em fases mais avançadas a catarata pode até mesmo levar à cegueira. Embora o envelhecimento seja a principal causa, a catarata também pode surgir mais cedo em pessoas com diabetes, após traumas oculares, uso prolongado de corticoides e até mesmo por fatores genéticos. E existe uma dúvida muito comum: colírios podem curar a catarata? A resposta é não. Até o momento, não existe medicação capaz de reverter a opacificação do cristalino. Quando a catarata começa a limitar as atividades do dia a dia, o tratamento indicado é a cirurgia. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais realizados no mundo e consiste em extrair a catarata e implantar uma lente artificial no lugar, devolvendo a transparência do sistema óptico e resultando na melhora da visão e na qualidade de vida. Por isso, manter consultas oftalmológicas regulares é fundamental para acompanhar a saúde dos olhos e identificar alterações precocemente. E nossa conversa hoje termina por aqui. Eu sou o Dr. Arthur Costa e até nosso próximo encontro. Sentir dor por alguns dias pode parecer normal para muitas pessoas, mas é aí que mora o perigo, porque podemos estar lidando com uma dor crônica. É o que vamos entender agora com o médico anestesiologista Dr. Lucas Farias. Olá, você que me acompanha em todo o Brasil. Eu sou o Dr. Lucas Farias, médico da dor e anestesiologista. E hoje quero começar com uma frase muito importante. Sentir dor todos os dias não é normal. Muitas pessoas passam meses, às vezes anos, convivendo com a dor e achando que isso faz parte da idade, do trabalho, do estresse ou até mesmo do desgaste natural do corpo. Mas ninguém deveria se acostumar a viver com o sofrimento. A dor aguda, ela funciona como um alarme. Ela aparece depois de uma queda, de uma lesão, de uma cirurgia ou mesmo de uma inflamação para avisar que algo precisa de atenção. Mas quando a dor ela persiste por meses ou até mesmo um ano, ela pode deixar de ser apenas um sintoma e passar a ser uma doença por si só. É como um alarme de um carro desregulado. Ele deveria tocar apenas diante de uma ameaça real, mas começa a disparar a qualquer momento. Na dor crônica, o sistema nervoso pode ficar mais sensível. O paciente sente mais dor, dorme pior, se movimenta menos, fica mais ansioso, mais irritado e também mais limitado. Por isso, tratar a dor não é apenas perguntar qual remédio tomar. A pergunta principal é: de onde essa dor vem e o que está mantendo essa dor acesa? O papel do médico da dor é juntar peças: a história, o exame físico e os exames, e o comportamento da dor. Se você sente dor há meses, se ela atrapalha seu sono, sua rotina, sua vida, procure uma avaliação. Dor tem tratamento, precisa ser investigada. E hoje, nossa conversa termina aqui. Continue sempre contando comigo. Acesse minhas redes sociais ou envie uma mensagem para maiores esclarecimentos. Até o próximo encontro. As varizes vão muito além de um problema estético. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Manhã Melhor a doutora Carolina Guerreiro, médica vascular. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui, é um prazer falar sobre esse assunto tão importante que impacta tantas pessoas. Doutora, como saber se uma pessoa precisa de tratamento para varizes? Primeiramente, o mais importante é a gente saber se existem sintomas. É o que mais define a necessidade de tratamento. Então, a presença de cansaço, dores nas pernas, inchaço no final do dia, isso vai definir esses sintomas, né? A presença deles no dia a dia. E, mais importante que isso, um diagnóstico bem adequado, que é feito com ultrassom Doppler. A questão da estética também impacta? Muito. Muita gente, às vezes, não tem sintomas queixosos de dor e cansaço nas pernas, mas esteticamente tem um vaso ou outro ali que incomoda, e isso também faz parte do tratamento de varizes. Doutora, muita gente tem dúvida. É possível tratar as varizes sem cirurgia ou não? É possível tratar as varizes sem cirurgias, principalmente com agentes esclerosantes, que são feitos através de aplicações, ou então o uso de laser transdérmico, que é a aplicação de um laser através da pele para tratar múltiplos vasos. Porém, em alguns casos, a cirurgia ainda é necessária, ainda é o tratamento mais eficaz, principalmente quando existe refluxo, insuficiência, ainda mais das veias safenas. Mas aí cada pessoa vai ser avaliada individualmente para a gente saber, né? Com certeza. O tratamento, ele não é uma escolha, ele é uma necessidade. Então, a gente precisa de um diagnóstico preciso e avaliar o que cada um precisa.
Certo, doutor. Agora conta pra gente quais são os tratamentos mais modernos. Olha, o que existe de mais novo é as técnicas com laser. Existe tanto o laser transdérmico, que eu já citei aqui um pouquinho, e também o endolaser. Essa segunda técnica ela é mais necessária quando as veias doentes são mais profundas. Então, quando a gente precisa de um tratamento mais específico e mais a fundo, a gente faz uso desse tipo de técnica. É uma técnica segura, eficaz e o mais importante, que não precisa de repouso no pós-operatório, e por isso que ela é tão buscada hoje. Agora, para finalizar, responde pra gente, como que faz pra gente escolher o tratamento ideal para cada tipo de varizes? Primeiro, para a gente escolher o melhor tratamento, a gente precisa saber o diagnóstico adequado. Então, tudo começa com um exame físico adequado, feito por um médico vascular, tirando todas as nossas dúvidas e fazendo um exame de Doppler bem feito. Aí sim a gente consegue analisar qual técnica vai ser usada. A gente falou de várias técnicas aqui, né? A aplicação, a cirurgia convencional, o endolaser ou o laser transdérmico. Então, não vai ser uma única técnica que é a melhor. Muitas vezes a gente precisa de várias técnicas para o tratamento de um único paciente. Então, o melhor é a avaliação 100% pelo mesmo profissional. Isso é o melhor dos mundos. Dói para fazer esses procedimentos, doutora, ou não? Olha, falar que todas as técnicas são indolores não é verdade, né? Todos os tratamentos exigem aplicações, exigem alguma introdução de algo, aplicação do laser. Então, existe um nível de dor que a gente consegue tirar muito com alguns anestésicos hoje e principalmente com uma técnica de sedação em alguns consultórios ou até em centro cirúrgico para minimizar esse quadro de dor. Muito bom. Doutora, muito obrigado então pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigada, foi um prazer. Embora seja conhecida como o principal hormônio masculino, a testosterona também é essencial para a saúde da mulher. Quem traz as informações é a médica ginecologista, a doutora Mariana Amália. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha aqui. Como médica integrativa e ginecologista, eu preciso falar sobre um tema que ainda gera muita confusão: hormônio testosterona. Quando ouvimos essa palavra, a maioria das pessoas pensam imediatamente em um hormônio masculino, mas a verdade é que a testosterona também é um hormônio fundamental para a saúde da mulher. Ela desempenha funções importantíssimas na saúde óssea, muscular, memória, humor, disposição, energia, libido e até na motivação para as atividades do dia a dia. Eu costumo falar que a testosterona é o hormônio da libido da vida. Após os 30 anos, os níveis desse hormônio começam a cair drasticamente e aos 40 anos produzimos apenas 50% do que produzíamos aos 20 anos. A queda na produção da testosterona acontece de forma tão gradual que a mulher acaba acreditando que os sintomas fazem parte da correria do dia a dia. Essa mulher começa a se sentir mais cansada, menos motivada, com dificuldade para ganhar massa muscular, de emagrecer, queda do libido e até mesmo perda do interesse da vida social. A necessidade de reposição hormonal é identificada após uma avaliação cuidadosa por um médico atualizado através de exames, mas principalmente através dos sintomas. Não normalize sintomas como cansaço, falta de libido, ganho de peso. O seu corpo está dando sinais de que algo precisa ser investigado. Testosterona não é bomba, é o hormônio da vitalidade, da força, do bem-estar. É importante cuidar da testosterona para viver com autonomia e manutenção da massa muscular na terceira idade. Hoje nossa conversa termina por aqui. Me acompanhe nas redes sociais para aprender mais sobre medicina integrativa. Até o próximo encontro. Vamos falar agora sobre perda de volume da face. Embora possam parecer iguais, rosto caído e rosto murcho são alterações diferentes do envelhecimento. Entenda essas diferenças com o cirurgião plástico e especialista em face, Dr. Eric Oliveira. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha. Nem todo rosto envelhecido precisa de preenchimento. Às vezes o problema não é falta de volume, é que tudo mudou de lugar. E é justamente aí que mora uma das maiores confusões quando falamos de rejuvenescimento facial. Muita gente olha para um rosto envelhecido e pensa imediatamente: está faltando volume. Não, gente, nem sempre é isso. Imagine uma casa.
Se ela começar a afundar, você não vai resolver o problema comprando móveis novos. Primeiro você precisa entender se a estrutura da casa está no lugar certo. E com o rosto acontece algo parecido. Ao longo dos anos, os tecidos da face sofrem a ação da gravidade. As bochechas descem, o contorno da mandíbula perde definição, a papada aparece e os sulcos ficam mais profundos. Ou seja, muitas vezes não é o que o rosto perdeu volume. O problema é, ele mudou de posição. Claro que existe também a perda de gordura facial. Algumas pessoas realmente ficam com um aspecto mais murcho, principalmente após grandes emagrecimentos ou com o avanço da idade. Mas uma coisa é perder volume, outra coisa completamente diferente é ter flacidez e queda dos tecidos. E quando essas duas situações são confundidas, começam os excessos. As pessoas recebem mais preenchimento, depois mais um pouco de preenchimento, depois um retoque a mais. E o rosto vai ficando pesado, sem recuperar a naturalidade. Por isso, a cirurgia plástica moderna vem mudando esse conceito. Hoje nós buscamos entender primeiro o que realmente envelheceu no seu rosto. Se foi perda de volume, flacidez, queda dos tecidos ou uma combinação de tudo isso. Porque o melhor tratamento, gente, não é aquele que coloca mais produto, é aquele que corrige a causa do problema. Antes de colocar volume, é preciso entender o que realmente envelheceu nesse rosto. Corre lá nas minhas redes sociais para entender um pouco mais sobre esse novo olhar da cirurgia plástica moderna. E no nosso próximo encontro eu trago verdades e tendências para você. Até mais! Será que dá para combinar implantes e facetas no mesmo tratamento? Para esclarecer essa dúvida, eu recebo agora no Manhã Melhor o Dr. Sérgio Alexandre de Oliveira, cirurgião dentista e implantodontista com ênfase em tratamento digital. Não é isso, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença aqui no programa Manhã Melhor na Record News. Doutor, para começar, responde para a gente, quando o implante dentário é indicado? Olha, o implante dentário é indicado a partir do momento que o dente natural não tem mais estrutura suficiente, há uma fratura, há uma falta de resistência em relação à cárie, por exemplo. Então, os implantes dentários são indicados nesse momento. Fora também as genesias, né, que as pessoas têm, que não nasce o dente permanente e aí às vezes precisa até de uma ortodontia para correção, abrir o espaço necessário para colocar os implantes, mas sempre pensando em que tem que esperar a maioridade para o osso estar maduro, essas coisas para ter uma boa adaptação e uma boa aderência em relação ao osso. O implante também, ele pode ser indicado parcialmente, pode ser indicado também unitário, pode ser indicado para quem está cansado de próteses de dentadura, por exemplo, que a gente fala de prótese total na odontologia, e a partir daí, a gente parte de uma peça fixa, não mais uma peça removível, que é um desconforto para todo mundo. Uma prótese total é um desconforto, uma PPR, que todo mundo fala que é aquelas peças de armação, né? Ou umas peças flexíveis de poliamida, né? Algumas coisas assim. Ou às vezes até aquelas próteses acrílicas que a gente usa bastante, assim, improvisórios de próteses, né? Que incomodam tanto, né? Faz demais. O paciente também sentir dor, não é isso? Isso, é verdade. Então a indicação principais são essas. Certo, doutor. Agora explica pra gente, quanto tempo dura um implante? Olha, a gente faz o implante para durar para sempre. A gente pensa em relação a quê? A durabilidade, tanto que ele é um material de titânio, um material hiperresistente. Ele tem um material que envolve o implante de hidroxiapatita, que é biocompatível ao osso, onde ele adere esse osso ao implante. Mas tem que ter um período. Tem fabricante que é 45 dias, tem fabricante que fala 3 meses, esperar. Por isso que a gente tem cautela em fazer carga imediata. Agora, mudando de assunto, doutor, quem pode colocar as facetas? Olha, facetas são indicadas às pessoas normalmente que não sente desconforto, não sente conforto a nível de estética, pequenos apinhamentos, coloração de dente, anatomicamente às vezes fez tantas obturações e perdeu o formato anatômico natural do dente. A coloração é um dos fatores também. Às vezes ela tem o bruxismo, que é um dos fatores principais
as coroas, que eu faço muito no meu consultório, para levantar a mordida do paciente, para ela voltar na altura de vertical correta, que a gente tem que preconizar a altura igual da comissura labial com a comissura do olho. É a mesma distância daqui a aqui. Então a gente leva isso em consideração. Então, quando a gente tem um desgaste excessivo, há uma perda de dimensão vertical. E essa perda de dimensão vertical a gente compensa com faceta estética. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. O uso de anabolizantes tem crescido. Além dos riscos para o coração, fígado e sistema hormonal, essas substâncias podem acelerar a queda de cabelo. É o que alerta a médica atuante em tricologia, doutora Rafaela Baladi. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade e que tem aparecido cada vez mais no consultório, que é a relação entre o uso de anabolizantes e a queda de cabelo, com a busca por resultados estéticos rápidos, ganho de massa, melhora da performance física, e muitas pessoas acabam utilizando anabolizantes sem conhecer todos os efeitos colaterais dessas substâncias. E um dos efeitos que mais chama atenção é justamente a aceleração da queda capilar, porque os anabolizantes são derivados do testosterona e pode aumentar a ação do DHT, que é um hormônio diretamente relacionado com a calvície. Quando existe uma predisposição genética, o folículo capilar passa a produzir fios cada vez mais finos, curtos e frágeis. É muito comum eu receber pacientes que relatam, após um ciclo de anabolizantes, começarem a perceber entradas mais evidentes, redução da queda capilar ou a região da coroa mais aparente. Muitas vezes o uso cria uma calvície e um processo que já estava programado geneticamente. E não são apenas homens que sofrem com isso. Mulheres também podem apresentar o afinamento dos fios, com o aumento da queda, alterações importantes na qualidade capilar. Por isso, antes de utilizar qualquer substância hormonal, é fundamental entender que o impacto não é apenas estético. A saúde dos cabelos é um reflexo da saúde do nosso organismo. E por isso, preservar os fios também é cuidar da saúde como um todo. Ficamos por aqui e até o próximo encontro. Menopausa e saúde íntima da mulher, tema importante. E quem esclarece as dúvidas agora é a doutora Helena Segalotto, ela que é médica ginecologista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui Moreira. É um prazer estar aqui no programa Manhã Melhor para conversar sobre um assunto tão pouco falado e que impacta tanto a qualidade de vida das mulheres na menopausa. Doutora, explica pra gente, existem alterações da região genital feminina durante a menopausa? Sim, Gui. Existem diversas alterações na região genital feminina devido à diminuição dos níveis de estrogênio. E elas são tão comuns que hoje são chamadas de síndrome urogenital da menopausa. E elas impactam tanto a parte funcional, estética, a qualidade de vida e a autoestima das mulheres. Agora, doutora, explica pra gente quais são as principais alterações. Na vagina, nós observamos um ressecamento vaginal, que é muito frequente. Temos também um afinamento da mucosa vaginal e uma diminuição da elasticidade da vagina. Sensação de coceira e ardência também é muito comum. E o desconforto ou dor no ato sexual. Essas são as principais queixas que a gente observa na parte vaginal. Na vulva, que é a parte externa, nós observamos uma flacidez da pele e a diminuição da gordura dos lábios vaginais externos. Assim, os lábios internos se tornam mais evidentes, modificando a aparência da vulva. Ou seja, isso impacta diretamente a saúde das mulheres, né, doutora? Na parte urinária, nós também observamos modificações que impactam diretamente a qualidade de vida da mulher. Nós temos um aumento na frequência das infecções urinárias. A queixa de urgência urinária, a paciente tem que correr para chegar ao banheiro, porque senão ela perde urina no caminho. E a perda urinária aos esforços, quando tosse, quando pula, quando faz algum esforço. Isso atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. Mas para tudo isso, tem tratamento. Tem solução. Em relação à excitação sexual, também observamos modificações. Nós temos uma diminuição da lubrificação vaginal e muitas mulheres se queixam de alteração na intensidade do orgasmo ou do tempo para se chegar ao orgasmo. Isso tudo impacta muito a qualidade de vida e a autoestima das mulheres. E doutora, quais são os principais tratamentos? Existem diversas possibilidades de terapias, tanto para prevenir como para tratar. É importante a gente lembrar que quanto mais precoce for iniciada a terapia,
melhor é o resultado. Nós temos a terapia de reposição hormonal sistêmica ou local, que traz excelentes resultados. Os cremes vaginais hidratantes, para quem não pode estar utilizando o hormônio, também ajudam. O laser íntimo é uma ótima opção devido aos excelentes resultados, tanto para a mucosa, para a lubrificação, para a perda urinária, além de ser extremamente prático, porque não depende de estar aplicando uma medicação regularmente. Para a flacidez da pele, a gente pode estar utilizando os bioestimuladores e outras tecnologias, além do laser. E para repor o volume perdido na vulva, o preenchimento com ácido hialurônico é um grande aliado. É importante a gente lembrar que as modificações genitais na menopausa são para muitas mulheres um assunto difícil de estar sendo conversado até com o próprio médico e que causa grandes sofrimentos. Mas para muitas, constatar o envelhecimento da região íntima causa um grande impacto na autoestima. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Foi um prazer. Cirurgias endoscópicas da coluna vertebral. Tema importante. Para falar sobre esse tema, eu recebo agora aqui no Manhã Melhor o Dr. Horácio Marenco, ele que é médico neurocirurgião. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira. Muito obrigado pelo convite para falar aqui no programa Manhã Melhor sobre esse assunto que eu gosto muito, que é a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Doutor, sobre isso, responde pra gente, né? O que são essas cirurgias endoscópicas da coluna vertebral? Essa pergunta é muito legal, porque é a definição da cirurgia. As cirurgias habitualmente são feitas pelo olhar direto do cirurgião ou através de um microscópio, no caso das cirurgias de coluna. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, surgiu a cirurgia endoscópica da coluna vertebral, na qual nós utilizamos o endoscópio, que é uma ferramenta de visualização para enxergar o alvo da cirurgia de uma maneira minimamente invasiva. Agora, doutor, em quais casos esse procedimento é indicado? A cirurgia endoscópica de coluna vertebral, ela tem duas indicações principais. A primeira, que é a ressecção de hérnias de disco da coluna vertebral, que foi principalmente a indicação para a qual essa técnica foi criada. E a segunda indicação é a estenose do canal lombar, que é uma doença degenerativa relacionada aos processos de envelhecimento e de artrose da coluna, com o estreitamento progressivo do canal vertebral e a compressão dos nervos dentro desse canal. A cirurgia endoscópica também é muito útil e amplamente utilizada para a descompressão do canal lombar e alívio dos sintomas que essas doenças provocam no paciente. Doutor, essas doenças acometem mais pessoas idosas ou pode acontecer em pessoas jovens também? Hérnia de disco lombar é uma doença predominantemente de adultos jovens. Já a estenose do canal lombar, né, o fechamento e estreitamento progressivo do canal lombar, é uma doença progressiva e mais relacionada às questões de envelhecimento. Ela predomina após os 60 anos de idade. Doutor, sobre esse procedimento agora, quais são as principais vantagens em relação à cirurgia tradicional? A primeira delas, e a mais perceptível para os leigos e para os pacientes, é a cicatriz. Uma cirurgia tradicional de coluna lombar deixa uma cicatriz bastante grande e que para algumas pessoas pode gerar um grande incômodo. A cirurgia endoscópica da coluna vertebral é feita através de incisões de menos de 10 milímetros e isso promove uma cicatriz muito pequena e às vezes imperceptível, o que é uma grande vantagem para muita gente. Outra vantagem muito grande nas cirurgias endoscópicas é o pouco sangramento. Outra vantagem também técnica é a questão das infecções cirúrgicas, que é uma coisa que assusta muita gente. A infecção cirúrgica é algo que eventualmente pode comprometer a vida do paciente, causar problemas muito graves. E na cirurgia endoscópica, a incidência de infecções é muito baixa, muito menor que nas cirurgias abertas. Outra questão bastante relevante é que para operar por endoscopia a coluna, nós fazemos uso de irrigação contínua com soro fisiológico. Essa irrigação contínua do campo cirúrgico faz a limpeza do campo cirúrgico constante durante toda a cirurgia e também contribui para a redução da taxa de infecção dessa cirurgia. E aí tem uma outra vantagem que é muito relacionada a um problema muito atual, que é a obesidade. Todas essas dificuldades são eliminadas numa cirurgia endoscópica de coluna vertebral, porque na cirurgia de coluna vertebral por via endoscópica nós trabalhamos por dentro de um canal de trabalho, que é um tubo metálico de diâmetro fixo, habitualmente 9 milímetros apenas. Esse canal de trabalho é o mesmo utilizado num paciente magro, num paciente obeso ou até num paciente obeso mórbido. Isso é uma grande vantagem
dado o tanto de pessoas obesas hoje em dia. E é isso, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Gui Moreira, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui no seu programa, falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a cirurgia endoscópica de coluna vertebral, e passar para o público essas informações todas. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está na tela. E eu volto no próximo sábado. Até lá!